Presidente. Deputado Felipe Estevam, Vossa Excelência, com a palavra. Muito bem, meus colegas parlamentares foram muito precisos. Eu parabenizo aqui a fala da Ana, que representou a nossa bancada. Claro que é um momento de muita expectativa do povo catarinense. Eu serei sucinto, só engrossar aqui as falas da deputada Ana, do deputado Gessé, a nossa bancada, que nossas decisões aqui são sempre embasadas em responsabilidade. Ainda hoje pela manhã eu orava a Deus, pedia direcionamento com a oportunidade que Ele nos deu, deputado Kennedy, de representar nossa gente, nosso povo catarinense, nosso estado que amamos. E são 2 anos quase de presepada, não dá mais. Olhamos estados circunvizinhos quebrados, Rio Grande do Sul, Paraná. E no momento onde tivemos essa oportunidade, como bem disse o deputado Gessé, dado ao presidente, que nos deu visibilidade, permitiu estar no parlamento, o mínimo que nós poderíamos nos portar aqui, deputado Lima, nosso líder, é com muita responsabilidade. Bem trouxe à memória a deputada Ana, quando começou aquela primeira grande presepada na questão dos insumos agrícolas. E ali toda uma indústria ficou apavorada e nós vimos a inanição do governo, inclusive da própria vice, que eu tenho estima, tenho respeito, mas hoje eu estava refletindo e eu disse, Deus, dai-me sabedoria. Dai-me a sabedoria como assumiu um rei de Israel, Salomão, e aí, tu queres riquezas? Ele disse, não, eu quero sabedoria. E o reino de Israel foi na história mais próspero economicamente, pelo governo de Absalão, pela sabedoria. E aí, refletindo sobre a sabedoria, deputado Ismael de Salomão, eu me lembrei quando Absalão, que era o filho do rei Davi, todos ouviram a história de Davi e o Golias, e o filho de Davi faz uma tremenda revolução em Israel e assume o governo. Assume o governo. Um conselheiro de Davi, dos conselheiros reais, disse, olha, chamado Aitofel. Aitofel chama Absalão e diz, Absalão, não persegue teu pai, para por aí. Ele é homem experiente e altamente conhecedor de batalhas. Ele, iludido, arrogante, orgulhoso, prepotente, não ouve os conselhos de Aitofel e segue, logo após ele morre em batalha. E aí Davi volta, retoma. Então, quando eu refletia nesse texto, o Espírito Santo iluminou meu coração e disse, olha, nada substitui a sabedoria, a experiência. Obviamente, com as presepadas que nós vimos, uma em cima da outra, o governo que está aí não tem experiência. Então, eu deixo claro aqui ao eleitorado que tem me cobrado, eu tenho estima, tenho respeito pela Daniela, ela sabe disso, mas nesse momento nós precisamos de experiência. Santa Catarina, no momento, talvez uma pandemia mundial, onde requer muita experiência, muita habilidade, nós precisamos de experiência, e o catarinense é quem está dizendo isso, nós somos apenas aqui a voz, a ponte do povo catarinense, que nos elegeu para estarmos aqui, com essa grande responsabilidade que pesa sobre os ombros, mas o catarinense está gemendo e dizendo, não dá mais. Quantos pleitos nós levamos, mesmo, como bem relembrou a Ana, e passou um filme na minha memória, nós levamos ao governo e éramos esculachados, excluídos, desprezados e desrespeitados. Pleitos que não era do deputado Felipe, mas era da Laguna, era de Tubarão, era dos munícipes do Sul, era dos catarinenses que a gente ouve, demandas das mais simples às mais complexas, totalmente ignorado, porque o governo não tinha experiência para fazer as coisas dar certo. Ora, nós esbarrávamos na burocracia e aí a coisa ficou mais grave quando os crimes foram surgindo. Como é o caso desse processo de impeachment, o processo é claro, eu não vou aqui entrar no detalhe técnico, não sou jurista, sou deputado, mas lendo o processo junto com os advogados do gabinete, é claro, ambos têm culpa, têm responsabilidade e nesse momento nós não seremos omissos. Trago a reflexão de hoje, Santa Catarina precisa de experiência para liderá-la, e só assim nós vamos construir a Santa Catarina que a gente merece. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, eu não vou tentar sintetizar um ano e 8 meses em 14 minutos. Tá? Não vou me dar essa difícil e árdua missão de tentar fazer isso. Gostaria de falar para a defensora, advogada Ana Blasi, muito bem usou da palavra, e disse que seu sangue ferve quando vê uma causa à sua frente, pronta para defendê-la. Quero dizer que o meu sangue de policial também ferve diante de um quadro desse. Um para defender
e outro, né, cada um na sua profissão. Doutor Salomão disse que um equívoco, nós estamos diante de um equívoco, doutor Salomão. Não foi um equívoco. E se por acaso que não se prospere, né, tudo pode acontecer na tarde de hoje, que o próximo equívoco que passa um salário de para o catarinense que está nos assistindo lá, o próximo equívoco de passar o salário de alguém de R$ 28.500 para R$ 33.500, que cometa esse próximo equívoco com algum funcionário da saúde, com algum professor, ou com os militares estaduais. Tá? O próximo equívoco fica por conta disso. Encerrado o tempo do PSL, senhor presidente. Próximo horário é do PSD, deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, quem vai fazer uso da palavra é o deputado Ismael, mas enquanto ele chega, permita-me aqui que seja incluído na ata de hoje, na minha fala, com todo o respeito e carinho que tenho, a fala da deputada Ana Campanholo, e também dos deputados Gessé e Felipe Estevão, como eu sempre digo, a nossa bancada bolsonarista. Então, na fala de vocês, eu me sinto representado e vamos passar a palavra ao deputado Milton Obos e logo depois o deputado Ismael. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, combinamos aqui que não iríamos nem fazer uso da palavra para que o deputado Ismael pudesse só trazer uma reflexão e, coincidentemente, ele saiu nesse horário. Mas, hoje, nós vivemos um dia histórico e triste para Santa Catarina, porque o que nós estamos vendo aqui é a constatação, muito bem relatada pela deputada Ana, pelo deputado Gessé, por todos os deputados que já falaram, nós vivemos uma gestão temerária em Santa Catarina, onde esse que nós estamos julgando hoje é um dos equívocos, mas tem muito mais. E isso, Santa Catarina não merece, deputado Sargento Lima. Santa Catarina é muito forte. Santa Catarina costuma ser um bom exemplo para o Brasil. E nós, da nossa bancada, nós parlamentares aqui, nós temos feito isso, principalmente desde o início desse desgoverno, como bem falou a deputada Ana Campanholo. Nós, aqui na Assembleia Legislativa, corrigimos os rumos dos equívocos administrativos que aqui chegaram e essa casa corrigiu, para o bem de Santa Catarina. Eu espero que todos nós façamos isso hoje novamente. Eu passo para o deputado Ismael, então, que acaba de chegar. Muito obrigado. Senhor presidente, deputado Júlio Garcia, excelentíssimos senhores deputados da mesa diretora, cabe-me aqui o mistério de tentar falar em nome do PSD, deputado Milton, nosso presidente estadual, deputado Kennedy, nosso líder nessa casa, deputado Júlio Garcia, deputada Marlene. Eu serei extremamente sintético, senhor presidente, acho que poderia resumir o meu breve discurso num preâmbulo, mas eu preciso fazer inicialmente 2 recortes. Um em relação à fala do eminente doutor Salomão Rivas, e olha que eu já li alguns dos seus livros, inclusive o Julgamento de Galileu Galilei, mas eu não posso ficar aqui calado quando ele diz que o mestre Jesus esteve na cruz porque lhe faltou um advogado. Isso é teologicamente uma heresia. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou, deputado Sopelsa. E há um texto clássico na Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Então, não foi falta de advogado. De fato, o que sobejou foi amor. Quanto ao nosso procurador aqui do governador, eu também preciso fazer um recorte, até lembrado pelo deputado Kennedy. A diferença dos pareceres da Procuradoria, da PGE e da Alesc, senhor presidente, é que o governador pagou 8 milhões, sem autorização legislativa. Já Vossa Excelência, presidente dessa casa, seguiu o parecer do que deveria ser efetivamente legal. É claro que, senhores deputados, senhoras deputadas, nenhum parlamentar se regozija com o processo de impeachment. E eu confesso que eu desejei que o governador pudesse provar que tudo não passava, deputado Cobalcini, de um equívoco hermenêutico, ou, quem sabe, de uma sórdida maledicência. Mas não, deputado Nadal. Eu li atentamente a defesa do senhor governador, enquanto membro da comissão especial, estava entre os 9, a defesa da senhora vice-governadora, e o que encontrei foi eu diria, um cipoal de contradições. O governo, senhores deputados, senhoras deputadas, o governo, enquanto poder circunstancial, enquanto poder temporário, só é governo e só deve ser governo se estiver expressamente submisso à lei, e aqui, de uma forma muito particular, à Constituição Estadual. E eu diria, senhor presidente, permita-me aqui citar Mahatma Gandhi, em política, a vida não deve ser feita de aventuras, mas de responsabilidades. E é isso que se propõe a esta casa nessa histórica tarde de hoje. E uso de uma brevíssima ilustração para concluir a minha intervenção. 1850, Gustavo Doré, um artista plástico, exímio ilustrador, foi ele o ilustrador das famosas fábulas de La Fontaine, era um francês. E certo dia, senhores deputados, ele foi convidado para fazer uma exposição em uma galeria na Suíça, deputado Milton Alves. Foi lá, fez suas ilustrações, foi de trem, 1850. E quando está retornando para a França, era inverno, com o seu casacão, deputado relator, Vampiro, a quem mais uma vez quero fazer aqui os meus elogios, ele vai chegar na alfândega e coloca a mão no seu casacão e percebe, deputado Kennedy, que lhe faltava o passaporte. E ele vai até a alfândega e explica para o inspetor: olha, sou cidadão francês, estou retornando de uma exposição na Suíça, mas eu não sei se me surrupiaram ou se eu perdi o meu passaporte e eu preciso retornar para casa. E o inspetor olha para Gustavo Doré e diz: mas como é que eu vou saber que você é Gustavo Doré? Eu nunca vi uma imagem sua, eu preciso de algum documento. Ele diz: mas eu não tenho nenhum documento. Você tem que provar que é Gustavo Doré. E o inspetor tem uma sapiência naquele momento, ele pega uma folha em branco, entrega para Gustavo Doré e diz: faça um desenho aí. Gustavo Doré olha pela janela, do outro lado tem algumas senhoras numa verdureira fazendo suas compras, e ele, com um lápis, rapidamente desenha aquele cenário, com muita precisão, de forma muito artística.
E quando termina aquele desenho, ele devolve para o inspetor. O inspetor olha, aprecia e diz para Gustavo Doré: você pode passar. Esta folha, este desenho é o seu passaporte. O que eu quero dizer com isso, senhor presidente? Concluindo, hoje, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina recebe um passaporte. Teremos um prazo hábil para desenhar uma Santa Catarina diferente dessa que está aí, onde se sobressaia a lucidez, a justiça e a determinação. E é isto que, enquanto parlamentares responsáveis, nós nos comprometemos a fazê-lo. Muito obrigado. O próximo tempo é do PL. Tem a palavra o líder, deputado Ivan Nats. Senhores deputados, senhoras deputadas, colegas advogados, a minha profissão primeira e única, uma honra poder falar para tão nobres causídicos, um momento triste para Santa Catarina. Gostaria de estar aqui defendendo uma boa pauta, falando em nome do meu partido, o PL, de coisas boas para Santa Catarina, e de decisões importantes que precisaríamos tomar para enfrentar a crise econômica, a crise do Covid e tudo isso que vem pela frente. Mas é preciso enfrentar esse passo. E a Assembleia Legislativa nunca se escondeu e não vai ser agora que vai se esconder. Então, o PL tem posição já definida com relação ao processo de impedimento. Mas antes disso tudo, é preciso fazer uma pequena, breve leitura de tudo que se passou. Esse é um julgamento jurídico político. Logo, é preciso separar as falas em duas etapas. E eu começo pela parte jurídica. De fato, senhores deputados, há um fato determinado. O pagamento deu uma equivalência salarial que causou a Santa Catarina um prejuízo de quase 9 milhões de reais. Esse pagamento, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, tratando-se de verba pública, careceria de duas exigências. A primeira exigência seria a lei, ou seja, uma lei determinando o pagamento. Lei não há. Não há lei. Houve até uma tentativa de inserir na reforma administrativa tal condição, mas a lei não se concretizou. Então, não há lei de equivalência salarial entre os procuradores da Assembleia e dos procuradores do Estado. Não há lei. Não havendo lei, a outra possibilidade do pagamento seria por uma decisão judicial. E aí que eu queria chamar a atenção de Vossas Excelências. A defesa alega a existência de uma decisão judicial. Desde o início se falou de uma decisão judicial transitada e julgada. Mas essa decisão transitada e julgada nunca aconteceu. Nunca. Jamais foi apresentado a tal da sentença transitada e julgada. O Supremo Tribunal Federal, em decisão muito bem anotada no relatório do deputado Vampiro, declarou que as equivalências salariais eram inconstitucionais. E como inconstitucionais, não entram no ordenamento jurídico nem com sentença transitada e julgada.
Se houvesse, e os procuradores de Santa Catarina tinham conhecimento desse fato, atuaram nas ações em que foi declarada a inconstitucionalidade da equivalência salarial. Eles tinham conhecimento desse fato. E eles insistiram com o pagamento, advogando em causa própria, usando das suas prerrogativas para aumentar seus salários. É isso. Então, não havia lei, como não há, e não havia sentença transitada de julgado. E mesmo que se houvesse, o Supremo Tribunal Federal pôs uma pá de cal nessa situação, dizendo que a equivalência é inconstitucional. Pois bem, a defesa também disse que há uma decisão do TSE garantindo a legalidade pelo pagamento do deputado Vampiro. Não há. Muito pelo contrário, o Tribunal de Contas já exaurou sentença declarando que a equivalência e o pagamento, esse pagamento é ilegal. Tanto que a decisão do Tribunal de Contas foi anexada no processo principal e, com base nela, se determinou a suspensão daquilo que tinha sido pago, ou da ordem de pagamento. Então, a decisão do Tribunal de Contas, vigente até hoje, e que a Procuradoria ajuizou o mandado de segurança, é preciso dizer para os catarinenses, contra essa decisão que suspendeu os pagamentos e foi derrotada. O que garante para qualquer lei, para a Assembleia Legislativa e para qualquer pessoa que tenha o mínimo de noção de direito, que esse pagamento é irregular e sempre foi irregular. A outra tese da defesa é de que o Ministério Público excluiu o governador do crime de responsabilidade, em parecer que exaurou o chefe do Ministério Público de Santa Catarina. É verdade. É verdade. O Ministério Público exclui o governador do crime de responsabilidade, do crime. Mas não é necessário que haja crime para se caracterizar a responsabilidade do administrador público. Não é necessário nem crime e sequer prejuízo. Se houvesse uma decisão contra os princípios da administração pública e não houvesse sequer um prejuízo, não haveria crime e não haveria prejuízo, mas haveria responsabilidade. Essa é a decisão do Supremo. É o Supremo que diz isso. Então, as teses apresentadas da tribuna pelos respeitados advogados não se sustentam. Não se sustentam. E não bastasse isso, o governo, muito bem aqui falou a deputada Ana Campanholo e os demais deputados, defende a legalidade. Defende a legalidade. No processo, você tem a oportunidade de criar suas teses na contestação. Não é possível, durante o processo, inventar teses. É na contestação que a defesa faz os argumentos jurídicos que serão observados na sentença. Não é possível inovar nem para a denúncia, muito menos para a defesa. E a defesa do governador e da vice-governadora é de que há legalidade no pagamento, quando ilegalidade do pagamento não há. Então, se a vice-governadora tomou conhecimento num dia, no outro dia, 15 dias, 20 dias, ela defendeu a legalidade. Da mesma forma, o governador, se ele foi enganado pelos procuradores, e talvez até tenha sido,
Se ele foi induzido em erro pelos promotores, pelos procuradores, talvez até tenha sido. Mas ele defendeu a legalidade do pagamento na contestação. E isso não pode ser negado, porque é fato, está escrito. E se ele defendeu a legalidade do pagamento e o pagamento é ilegal, o crime está caracterizado, não há o que fazer. Não há o que fazer. Então, considerando que esse é meramente uma fase de admissibilidade, não há como se negar a continuidade do andamento do processo. Porque nós não estamos aqui fazendo o julgamento do mérito, nós estamos aqui fazendo o julgamento da admissibilidade. É quando o delegado prepara as provas, leva para o promotor lê as provas e diz, há indício, denuncia. E aí vamos iniciar a nova fase, que é o julgamento. Então, nessa fase, senhores deputados, eu me encontro plenamente convencido de que os fundamentos jurídicos da denúncia permitem a instalação do processo de impedimento. Na segunda fase, e aí eu peço vênia para os meus colegas, porque também preciso desabafar, não me digam que é golpe. Eu cheguei na Assembleia Legislativa 1h da tarde. Não encontrei uma só pessoa pelo caminho pedindo pelo governador. Nós votamos aqui o processo de admissibilidade e não havia uma faixa na frente da Assembleia Legislativa. Nenhuma faixa. Eu cheguei hoje aqui, junto com o deputado Berlanda, nós chegamos do almoço, que a gente almoça uma lanchonetezinha aqui, de R$19 o prato feito, porque as pessoas de fora acham que a gente, vai aí na avó, a gente veio caminhando pelo caminho, entramos na Assembleia Legislativa e não havia uma faixa em defesa do governador. Então, senhor presidente, senhores deputados, não falem em golpe. Santa Catarina está indiferente a esse processo, porque ela se sente traída, porque ela se sente traída porque ela elegeu um traidor, um sujeito que se dizia o candidato do Bolsonaro, sem nunca ter falado com Bolsonaro. Traidor, enganador. Quando foi para fazer a defesa do Bolsonaro, a primeira coisa que fez foi virar-lhe as costas. Enganou todos os catarinenses. É por isso que não tem ninguém aqui na frente. É por isso, porque ele não tem crédito para absolutamente nada. E desde o início, lá em Blumenau, ele escolhia, senhores deputados, quem participava dos almoços com ele. Foi a Blumenau, entregou a um deputado do partido uma lista de presença do almoço. Chegou o presidente da Câmara de Vereadores, o nome não estava na lista, não pôde entrar. O prefeito não estava na lista, não pôde entrar, porque o deputado não botou o nome do prefeito na lista. E também não botou o nome dos deputados. Não convidou os deputados para o almoço. Ignorava a Assembleia Legislativa, ignorou a Assembleia Legislativa, detesta a democracia. Detesta a democracia. Esse homem não gosta da democracia. E quem não gosta da democracia não conhece a palavra governabilidade. E não pode governar um Estado quem não conhece a palavra governabilidade. Governar é ouvir, governabilidade é conversar, é dialogar, é encontrar alternativas. Dialogar é necessário para qualquer gestor. Seus secretários, muitas vezes, fecharam as portas dos deputados. Eu, muitas vezes, fui à secretaria, fui chutado de dentro de secretaria, como outros deputados foram. Não entra com celular, não entra com assessor, não pode bater foto, só pode tratar do tema que foi anunciado à reunião. O chefe da Casa Civil
agora andando com uma tornozeleira da polícia, tornozeleira de prisioneiro. Para falar com ele, tinha que falar com 3 pessoas antes. Todos passamos por essa experiência. Uma pessoa que segregava deputados, separou por partido, separou por ideologia, separou por posição. Senhores deputados, dia 2 de janeiro, eu, mais 2 ou 3 deputados, 2 de janeiro, estivemos na casa, no auditório da administração, como é que é o auditório lá do centro administrativo, para assinar a lei dos despachantes, que foi uma construção coletiva dessa casa. Coletiva. Não foi uma construção de uma pessoa, de 2, foi coletiva a nova lei dos despachantes. Estavam os despachantes do estado inteiro. O auditório lotado. 4 deputados estavam lá, ou 5. Ele escolheu para subir em cima do palanque, lá do ato, 2 ou 3. E não se contentando em segregar, ele ainda disse, esses aqui ajudam Santa Catarina. Aqueles lá de baixo são os que perseguem. Isso não é saber, não tem condições de governar. Não conhece a palavra governabilidade. Não teve contente. Ajuizou ações para que eu não votasse na CPI, porque penso. Na CPI não, hoje. O governador não quer que eu vote na CPI porque penso. Ajuizou uma ação para me impedir de votar. Ajuizou uma ação para impedir o deputado João Amin de votar. Queria ele me caçar o mandato de forma transversa. O que passa na cabeça de um sujeito desse? Então, senhores, um sujeito que não gosta da democracia não pode governar. Um sujeito que não conhece a palavra governabilidade não pode governar. Um sujeito que não respeita as instituições não pode governar. Um sujeito que nomeia secretários que desrespeitam deputados não pode governar. Um governador que não respeita a Associação dos Municípios não pode governar. Um governador que fala mal da imprensa, diz que a imprensa é vendida, não pode governar. Eu queria, senhores deputados, que a gente estivesse julgando aqui a CPI, os respiradores, os 33 milhões de reais que permitiram que roubasse dos catarinenses, que roubasse da Assembleia Legislativa, porque os 20 milhões que a Assembleia Legislativa deu para melhorar a vida dos catarinenses, o governador permitiu que fosse roubado. Eu queria falar da CPI dos respiradores, dessa vergonha, da falta de governo, dinheiro desapareceu. Eu queria falar aqui dos hospitais de campanha, que era outro golpe. O hospital de campanha, senhores deputados, outro golpe contra os catarinenses. Graças a Deus que a Assembleia atuou, foi para cima dos secretários, deputado Gessé. Impediu aquela fraude. Como se não bastasse os EPIs, que também era outra fraude, o Porto de São Francisco, o Porto de Itapuá, enfim. Então, preenchidas essas 2 fases, a parte jurídica do crime, do fato determinado, e preenchida a fase política, porque o processo de impeachment é uma fusão dessas 2 coisas. Nós do PL vamos autorizar o ajuizamento do crime de responsabilidade, que de verdade é o que vai se apurar agora. Essa fase, senhores deputados, nós vamos ultrapassar. E aí, com o auxílio dos desembargadores, cuja paixão política certamente ficará ao largo, Sua Excelência o governador e a vice-governadora terão uma oportunidade de fazer suas defesas e lá, certamente, poderão ter, não, espero que não, mas poderão ter mais sorte do que tiveram aqui no Parlamento. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente. Próximo horário é do deputado Fabiano da Luz, PT. Pela ordem, senhor presidente. Não há palavra. Deputado Maurício. É no tempo do PL ainda? Não há palavra pela ordem. Se é no tempo do PL, tem a palavra. Por 41 minutos. Esquecimento do nosso líder ali. Obrigado, senhor presidente. Falava esses dias com um amigo meu. Ele estava viajando no Mato Grosso e ele chegou na porta de uma lanchonete e tinha um garoto ali e pediu para ele: tio, me dá um dinheiro que eu queria comer um pastel. E ele deu o dinheiro para o guri, entrou, foi lá, fez o lanche. Quando saiu, o garoto estava esperando ele e deu o dinheiro de volta para ele. Ele disse: mas, não, tio, é que eu fui lá comprar o pastel e o homem da pastelaria não me cobrou. E ele queria devolver o dinheiro. É isso, no mínimo, que se espera do administrador público. Lisura com o dinheiro público. Eu analisei, fui encarregado pelo nosso partido de fazer parte da comissão do impeachment e houve um relatório muito bem feito pelo deputado Gessé Lopes e Luiz Fernando Vampiro, mas eu estudei, como o deputado Ismael disse, ele também como membro, estudei muito o processo, a defesa, os argumentos apresentados. E dentro da defesa, uma parte ali, a vice-governadora diz que confiou na Secretaria da Administração e na Procuradoria-Geral. Quer dizer, se ela confiou, e não, ela já sabe agora, ou já sabia na época, que não estava certo. Ali havia denúncia de um erro e que ela deveria ter agido. Pediu, falou das atribuições, das separações dos casos, dos julgamentos individuais, né? Da inépcia da ação, de atribuir mera omissão como conduta criminosa. E dois temas ali que me chamaram a atenção: a impossibilidade de punir quem assume o cargo de forma temporária. Ora, a qualquer tempo que eu venha a responder por um cargo público, eu sou responsável pelos meus atos. Se eu responder por um dia, por um mês, nós tivemos um caso em Santa Catarina, lá em Pinhalzinho, o vice-prefeito assumiu temporariamente, assinou e foi condenado até no Supremo Tribunal Federal. Então, quem responde, fato muito menos grave do que esse, né, um encaminhamento de uma licitação. Então, quem assume o cargo está preparado, sabe que tem a responsabilidade. E ainda, possibilidade de punir quem assume e também que vice não responde por crime do titular. Quer dizer, então, o titular praticou uma ilegalidade e a vice não responde. A defesa do governador procurou desqualificar o denunciante, como que não tem o que desqualificar, é um defensor público aprovado em concurso, mas até denúncia anônima poderia ser para apontar um fato ilegal que poderia estar acontecendo, dizendo que é um derrotado na intenção de ir a deputado federal e tal, que não existem indícios de autoria e materialidade, da relação entre os fatos e o crime de responsabilidade, que o recebimento da ação foi precipitado, que não tratou dos méritos, que vários procuradores analisaram o pleito da Proesc, Associação dos Procuradores. Ora, quando teve uma lei da Assembleia, como foi dito pelo deputado Gessé,
o governador vetou, dizendo que não poderia pagar. E daí, inexplicavelmente, começa a pagar, alguns meses depois, com base num parecer. Então, é muito complicado. Ausência de ato ilegal, arquivamento pelo Ministério Público, inépcia também fala. Então, eu só queria dizer e parabenizar nesse momento o colega Luiz Fernando Vampiro e o Gessé Lopes, que foram muito diligentes na análise dos votos, analisaram dentro do enquadramento que se esperava e que, com justiça, com clareza, fizeram um relatório que não merece nenhum reparo, um relatório bem consistente. Então, é nos momentos difíceis que a gente conhece as pessoas. E Santa Catarina enfrentou momentos difíceis. E aí a gente pode ver quem é corajoso, a gente pode ver quem se aproveita do momento, como houve a questão dos respiradores, de gente vendendo produtos por valores muito mais do que o valor comercial. E, para finalizar, dentro dessa análise, vocês vão perguntando se os deputados iriam votar a favor ou contra. Nós não vamos votar a favor ou contra ninguém. Nós temos que ser justos. Nós temos que buscar justiça. No Oeste se fez um movimento, deputado Valduca, que tinha que votar pelo Oeste. Ora, se a pessoa do Oeste errar, nós vamos querer que responda. Se acertar, nós vamos louvar, vamos enaltecer. Não pode ser dessa forma, tentando jogar as pessoas umas contra os outros. Nós só queremos que seja justo. Nós queremos continuar nos orgulhando de Santa Catarina, do seu povo, da sua gente. Só isso que nós queremos. Então, o nosso voto aqui é para que seja efetivamente feita justiça. E eu lamento que, com tudo que já foi noticiado de erro, de dolo, de maldade, não teve uma pessoa até hoje exonerada nesse governo. O secretário saiu, foi preso, e o governador fez uma carta de elogio e agradecimento. Não podemos governar um estado assim. Nós temos que ter a bondade, mas temos que saber ter a firmeza que a importância do cargo exige. Nós estamos num governo sem controle, sem fiscalização, e isso é complicado. Não é o que nós estamos analisando aqui. Estamos analisando esse projeto que, sim, houve pagamento de forma indevida, com base, se for pela Constituição, a Constituição de 88 estabeleceu essa paridade, que inclusive inclui os delegados também nessa paridade. E isso foi contestado e, como disse, já tem decisão judicial que não reconhece essa isonomia, essa paridade. Então, eu comecei aquele dia a análise e o voto na comissão do impeachment com o Provérbios 29, 2, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Nós precisamos ser só justos, não contra um ou contra outro. Tem que administrar o Estado de forma justa. Obrigado, senhor presidente. Dando sequência às falas, a presidência constata que o próximo horário é do Partido dos Trabalhadores, depois do Progressistas, depois do PSB, PSDB, PDT, Novo, PCdoB e PSC.
Então tem a palavra a bancada do PT por até 60 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a todos aqueles que nos acompanham, eu quero ser muito breve aqui ao falar em nome do Partido dos Trabalhadores, em nome dos meus colegas, do Neudi Sareta, do Padre Pedro, também da deputada Luciane Carminati, apenas para dizer aqui que talvez as pessoas acreditem que para nós, deputados, seja muito fácil vir aqui, emitir uma posição e votar. Mas, por nossas cabeças, passa muito sobre tudo o que acontece com Santa Catarina, sobre a responsabilidade aqui do nosso voto, sobre a consequência que isso tem e a consciência que nós precisamos ter das posições que nós tomamos aqui. Existem muitas dúvidas entre todos nós, é claro que elas existem, como existem certezas, incertezas, né? Mas a gente precisa pautar sempre no que é que nós estamos decidindo. E não estamos aqui, nós hoje, para discutir a questão ideológica do governo ou do partido do governador, se tem ou não ideologia, nem entrar nessa disputa de queda de braço. Também nós não estamos aqui agindo movidos, muitas vezes, ou por uma pressão externa, ou de sociedade, ou de imprensa, ou de quem quer que seja, né? Mas sim tentando também não avaliar todos os aspectos governamentais, porque o governo tem seus acertos, o governo tem os seus erros. A gente sempre acredita que um governante ele procura fazer sempre o melhor, e é claro que nem sempre isso é possível, nem sempre contenta a sociedade de uma maneira como um todo. Mas a nossa posição hoje aqui de bancada, e não foi fácil nós tomar essa posição, porque foram várias reuniões, encontros entre nós, e levamos isso à direção partidária também, para dividir essa responsabilidade com todos, e essa decisão, e para que o que fosse decidido pela maioria também fosse respeitado. E por isso a nossa posição foi de defender o prosseguimento do processo, para que seja feita a devida investigação e lá na frente se diga se realmente há ou não culpados desse processo. Por isso que nós aqui referendamos uma posição partidária de prosseguimento desta ação do processo. Obrigado, presidente. Não há mais oradores no Partido dos Trabalhadores. O próximo horário, então, é do Progressistas. Tem a palavra o líder, deputado João Amin. Senhor presidente, o primeiro inscrito é o deputado Altair Silva. Tem a palavra. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. É uma grata satisfação encontrar tantos amigos no dia de hoje. Mas eu quero aqui fazer uma fala, né? E observei que o plenário dos nossos colegas deputados muito evocaram a Bíblia, muito evocaram passagens religiosas, todas de grande valia, né? E eu rogo a Deus para que nós possamos fazer a melhor decisão. E a melhor decisão é exatamente aquela que não causa injustiça. Essa é a decisão responsável de cada um de nós deputados aqui, a decisão que não cause injustiça. Eu vi várias falas de colegas aqui no plenário, respeito a todos. Se existe algo nesse parlamento entre os colegas, é o respeito mútuo. Mas quero aqui ressalvar e aproveitar a fala de Salomão Ribas Júnior, que já foi deputado desta casa, do meu partido, conselheiro do Tribunal de Contas, escritor, e que tem uma história e um currículo que poucos catarinenses conseguiram alvejar através da sabedoria de Salomão Ribas Júnior, conquistada ao longo da vida. Salomão Ribas Júnior falou aqui, com toda a clareza e o seu conhecimento jurídico, de que não há crime de responsabilidade.
não existe crime de responsabilidade. Dr. Marcos Prop, aqui trouxe nos autos, eu também tenho cópia, decisão, e são decisões através de acórdão. Se muito de Vossa Excelência não conhece o que é um acórdão é uma decisão de vários juízes. Portanto, é uma decisão que vai em encontro com a súmula. E vocês, para informar, súmulas são decisões vinculadas, porque já houveram outras decisões. Quem aqui relatou que em nenhum momento o judiciário se manifestou, colocou na verdade uma grande inverdade. Quem disse que nunca houve esta decisão? Está aqui o colega deputado Ivan Nats, a qual eu respeito muito, colocou essa posição que o judiciário nunca se manifestou. Estou com a cópia aqui, deputado Ivan Nats. Vossa Excelência quiser pegar, estar comigo. Por outro lado, quero aqui ressaltar um parecer de Antônio César Peluso, ministro e ex-presidente do STF, um grande jurista reconhecido nacionalmente. Não se trata de qualquer um, se trata de um ex-ministro, um jurista reconhecido nacionalmente e um grande advogado que fez o parecer. Este advogado disse que crime estaria incorrendo se não houvesse o pagamento. Existe coisa mais clara do que isso? Decisões judiciais, pareceres jurídicos e decisões claras. Tão claras é que no dia 5 de fevereiro, esta casa, esta mesa diretora, da qual eu tenho a honra de fazer parte, arquivou mesmo o pedido de impeachment por dizer que não havia base jurídica para tal fundamento. Não bastante isso, que a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina é da data de 1998, que vem se arrolando na Justiça a questão da equiparação salarial dos procuradores. Não obstante, senhores e senhoras deputados, nós temos a responsabilidade de voltarmos justos. Não vamos entrar aqui no mérito, se é bolsonarista, se não é, se é religioso, se não é. O mérito da causa, o que nós estamos tratando aqui, a matéria específica, trata-se da equiparação salarial dos procuradores. E todo o mundo jurídico afirma, próprio Ministério Público afirma, que não há crime de responsabilidade. Portanto, caros colegas, se evocamos a todos os caminhos da vida, do conhecimento, da história remota, da Antiguidade, do Novo Testamento, do Velho Testamento, que avocamos o momento presente de não se cometer injustiça, esse parlamento
não pode se prestar ao serviço de praticar injustiça. Essa é a missão para a qual nós estamos aqui. Eu devolvo a palavra ao líder do nosso partido, deputado João Amin. Senhor presidente Mauro de Nadal, senhoras e senhores, cumprimento a vice-governadora, em nome dela, os representantes do governo, e em nome do deputado César Valduga, eu cumprimento todos os deputados. É um momento difícil, independente de ser governo ou não ser governo, não é fácil. Mas cabe a mim, nesse momento, fazer uma breve reflexão e, principalmente, agradecer. Agradecer os que me confiaram no voto a chegar aqui, os que me confiaram o voto de fazer parte das comissões da Assembleia Legislativa, as quais eu faço parte, e agradecer em especial o primeiro líder do meu bloco, o deputado Nazareno, por ter me confiado fazer parte da comissão especial do impeachment, e eu não posso deixar aqui de agradecer todos os membros da comissão especial. O deputado Maurício Kudilark, que aceitou ser vice-presidente, e olha que nós já tivemos, por diversas oportunidades, discussões, às vezes calorosas, às vezes discussões que os dois perderam a razão. O deputado Vampiro, que independente de diferenças partidárias, eu sou obrigado a admitir cada vez mais a nossa convivência melhor, e na comissão especial, juntamente com o relator adjunto, deputado Gessé, fizeram um excelente trabalho. Deputado Sopelsa, quem sou eu para presidir algo aqui na casa que faça parte do deputado Sopelsa? Além de um prazer, uma responsabilidade e um orgulho, uma felicidade para mim. O deputado Marcos Vieira, que também, conhecedor, fez parte da comissão especial, conhecedor do regimento como ninguém. O deputado Ismael, que fez um excelente discurso agora há pouco aqui. O deputado Fabiano, que de tão é proporcional à questão dele de ser brincalhão. Quão brincalhão ele é uma pessoa especial, que se dá bem com todo mundo. E o deputado Pedra 90, o deputado Sérgio Mota, que não se encontra aqui nesse plenário agora. Além de agradecer, eu não poderia deixar de mencionar também a assessoria da Casa, a Procuradoria da Assembleia, e também mencionar em especial os defensores, o doutor Marcos Probst, a doutora Ana Blasi, o doutor Noel Baratieri, do secretário Tasca, e uma pessoa que eu faço até questão de virar aqui, uma pessoa que eu admiro, que eu sou fã, que eu sou muito admirador mesmo, que é o doutor Salomão Riba Júnior. Dizem que briga não se herda, e eu sempre quis levar isso na minha vida pública, mas as amizades, o carinho, eu faço e abuso em tentar herdar. O senhor é uma pessoa que é exemplo para todos nós, passou por essa casa, passou pelo Tribunal de Contas, e por onde passa, realmente demonstra uma situação muito especial. Eu tenho um grande prazer de me considerar seu amigo. Hoje, todos nós iremos fazer uma análise política. Nós aqui,
nesse tapete vermelho, nós estamos, deputados, com início para começar e início para terminar. E temos uma grande responsabilidade com Santa Catarina. Os 40 representam mais de 7 milhões de catarinenses. Então, eu queria dizer que, mesmo não sendo fácil, a pior das atitudes seria ser omisso. E não cabe omissão a nenhum de nós. Não terminará aqui hoje. Essa questão, se por um acaso continuar, ainda será objeto de avaliação. Então, eu quero, nesse momento, dizer que eu agradeço muito a oportunidade que 8 nobres colegas me deram para presidir tão importante comissão. Muito obrigado. Boa tarde, colegas deputados, deputadas, bem como a todos que nos acompanham nesta sessão. Consulto o líder deputado João Amin, se mais algum deputado do PP deseja concluir o horário. Encerrada a inscrição do PP. Próximo horário pertence ao PSB, pelo tempo de até 60 minutos. Consulto seu líder, deputado Nazareno Martins, para prosseguimento. Quem vai usar esse tempo vai ser o meu companheiro, meu amigo, deputado Laércio Schuster. Com a palavra, deputado Laércio Schuster. Senhor presidente Júlio Garcia, nosso vice-presidente Mauro de Nadal, também colegas deputados, quero agradecer o meu colega de bancada, deputado Nazareno, pela oportunidade que me dá de deixar a mensagem do nosso partido nesse momento tão importante e histórico para Santa Catarina, mas pela qual eu e o deputado Nazareno não nos sentimos nem um pouco felizes com isso. Serei muito breve, não irei discorrer sobre as questões jurídicas, administrativas, colocadas muito bem feitas pelo nosso relator, o deputado Vampiro, no qual tive a oportunidade, junto com toda a minha equipe jurídica, de fazer análise do processo, atos comissivos, omissivos, crimes de responsabilidade, por aí vai, onde vários outros colegas deputados trouxeram à baila nesse parlamento essas questões, mas eu também aqui, nesta tarde, eu ouvi muitos oradores falar da Bíblia, de ensinamentos e pensamentos bíblicos, de pensadores cristãos, e eu lembrei de um pelo qual todos os dias peço a proteção dele, que se chama Santo Agostinho. Ele tem um pensamento que eu gosto muito, eu carrego como um mantra na minha vida, e eu gostaria muito de poder compartilhar com os senhores. Ele diz o seguinte: prefira os que te criticam porque te corrigem, dos que os que te adulam porque te corrompem. De maneira simbólica, senhores, eu tenho esse telefone vermelho sempre à frente da minha bancada. Eu não fui um deputado, até hoje, que critiquei o governador Moisés. A palavra crítica para mim, junto com aqueles poucos, se vocês voltarem um pouco na história, no início das nossas atividades parlamentares, que nós éramos 4, 5 deputados, era no sentido de alertar, não de criticar. E por incrível que pareça, passando mais de 1 ano e meio, trazendo várias questões, vários desafios, principalmente das nossas pequenas cidades de Santa Catarina, no qual eu me orgulho de poder representar, eu nunca fui ouvido.
E eu fui eleito com um sonho de toda a região do Médio Vale do Itajaí, de ter aqui no parlamento alguém que pudesse ser a sua verdadeira voz, alguém que pudesse, com a sua experiência administrativa, sendo prefeito de uma pequena cidade, conhecendo como funciona a máquina pública, trazendo para cá, para esse parlamento, o grande sentimento de haver uma aproximação maior, principalmente por um governo que trouxe e buscou de mais de 70% dos catarinenses a fé e a esperança de uma nova política. E com o tempo a bancada bolsonarista começou, junto comigo, a ver que aquilo que onde mais de 70% dos catarinenses esperavam, não estava saindo do papel. É triste para quem veio de uma pequena cidade, para quem lutou para estar aqui, tendo que implorar para ser atendido por secretários de Estado e poder levar soluções, principalmente para as nossas famílias lá, nas nossas cidades. Demorou 1 ano e meio para o governador do Estado me receber, me ouvir, me conhecer e ver que eu não queria criticar. Eu queria ajudar, eu queria alertar, eu queria contribuir. Mas eu acho que foi tarde demais. Nesse caminhar todo de mais de 1 ano e meio, tivemos, infelizmente, à frente de cargos públicos do secretariado, pessoas que não gostavam de dialogar, de ouvir, de democratizar, onde até deputado Cobalcini, foram tirados da sala. Eu implorava para o chefe da Casa Civil poder me receber, não era o deputado Laércio, eram as demandas das nossas pequenas cidades, que as famílias estavam precisando, que houvesse solução, e eu nunca consegui. Tocou o telefone vermelho num momento triste para Santa Catarina, mas mesmo assim eu quero agradecer muito o governador Moisés, porque ele é um homem de boas intenções. Volto a repetir, ele é um homem de boas intenções, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas infelizmente, o verdadeiro líder também tem que ter a sua responsabilidade, se os liderados não conseguem fazer o seu melhor na função do seu cargo público. E aí, para mim, faltou um pouco de preparo, de experiência, de conhecimento, faltou o diálogo com esses grandes homens públicos que são os senhores. Eu me sinto honrado de, nesse momento, estar compartilhando com os senhores esse momento. Deputados que eu tenho aprendido muito, deputados que foram prefeitos, deputados que foram secretários, deputados que foram vereadores, vocês só têm o que contribuir. Prova disso é o que nós fizemos nesses meses todos, corrigindo, deputado Milton Obos, erros administrativos, como aumento de impostos por decreto, aumento dos nossos defensivos agrícolas, a reforma administrativa que, no meu modo de ver, cometeu um grande equívoco e erro, extinguir a Secretaria de Estado de Planejamento. Como pensar Santa Catarina para o futuro, se nós não temos alguém que pensa para isso, que alguém que planeja? E hoje, infelizmente, todos nós estamos aqui reunidos para ver se damos admissibilidade ou não a um pedido de impedimento do nosso chefe de Estado e também da sua vice-governadora. Onde nós não podemos, e gestor público eu fui prefeito, volto a repetir, de uma pequena cidade chamada Timbó, nós não podemos nunca botar para o servidor público a responsabilidade de algo que é solidária nossa. Eu olhava documento 4, 5, 10 vezes antes de assinar documentos importantes. Se eu estou na dúvida, eu assino, mas revogo, volto atrás, vou procurar informação. Essa é a minha tristeza, infelizmente, ao que eu estou vendo.
Por isso que Santa Catarina, infelizmente, parou o seu crescimento, parou o seu desenvolvimento, e nós temos a grande oportunidade, colegas deputados, de colocar o Estado novamente na vanguarda, na valorização do seu povo e do trabalho. É isso também que nós estamos discutindo aqui hoje. E eu gostaria muito que todos nós tivéssemos a responsabilidade com os mais de 7 milhões de catarinenses que esperam que o nosso Estado volte a nos orgulhar. E eu trago um exemplo só, apenas um, para os senhores, daquilo que eu acho má gestão. Um exemplo atual. Entrem no portal de transparência do Estado, está lá quanto o governo federal mandou para o Estado de Santa Catarina para ajudar no combate ao Covid-19. Mais de 1 bilhão e 700 milhões, está lá. O Estado de Santa Catarina, ele apenas gastou pouco mais de 400 milhões. Vocês me perdoem, como homem público que eu fui, gestor público como eu fui, isso para mim não é economia, isso para mim é má gestão pura e simples, porque os nossos hospitais estão quase fechando, as nossas famílias precisam do apoio do Estado, principalmente para combater e prevenir a Covid-19, e nós estamos com dinheiro em caixa. Fora outros serviços públicos que nós estamos vendo deteriorar. Esse processo de impedimento também reflete isso, também reflete, sem dúvida nenhuma, na decisão dos senhores. Então, colegas deputados, volto a repetir, é um momento histórico, mas eu tenho certeza absoluta que no coração e na memória dos senhores também é um momento triste para o nosso Estado. Deputado Nazareno, muito obrigado por dar a oportunidade de representar a nossa bancada no dia de hoje.